Confesse isso, que Deus é o seu pastor. Confesse que Deus é o guia da sua vida, é aquele que lhe leva para um melhor lugar, embora muitas vezes você não compreenda. Eu quero contar aqui uma experiência que eu tinha quando eu era criança e eu morava na roça, onde eu levava a criação junto com alguns familiares, as ovelhas. Tinha ovelhas, tinha cabras, gado. E quando chegava no período de seca, a criação era acostumada já a ir lá para o pasto. E eu ficava ali tomando conta até certo horário, né, antes do almoço. E elas sabiam, as ovelhas sabiam, né? A gente acostumou elas a levar nas fontes de água, né? Os açudes, as barragens, as aguadas, né? As fontes lá de água, que aqui não tem rio temporário não. Geralmente os rios aqui são, ou não tem rio perene, os rios aqui são temporários. Aí a gente faz fontes. E aí nós acostumávamos as ovelhas a fazer aquele caminho. E dado um momento que o período de seca aqui é muito grande, nós tínhamos que mudar os pastos, tinha que mudar as fontes. E muitas vezes é isso que acontece. Às vezes Deus lhe acostuma, lhe leva todo dia para um pasto verdejante. Ou seja, a situação na sua vida começa a melhorar, você se acostuma, você acha que já sabe ir sozinho, mas de repente o pasto seca, de repente a fonte de água seca. E aí é preciso você clamar pelo pastor. E quando as fontes secavam, nós levávamos lá em outras roças, em outras fazendas. É comum aqui transportar, seja a pé, seja a cavalo, colocar os animais na frente ali pela manhã e levar em pastos, o pasto não, em fontes onde tinham água, mesmo que não fosse perto, mas a gente levava. E as ovelhas muitas vezes ali, quando saía daquela zona onde estava acomodada, que não é zona de conforto, é zona de acomodação. Zona de conforto é quando você está bem, está confortável, mas tem vezes que você está numa situação difícil, mas está acomodado, então tem essa diferença. E as ovelhas ali acostumadas naquela zona de acomodação, naquele pasto ali próximo, que elas já sabiam ir sozinhas, elas tinham uma dificuldade. Mas elas iam porque estavam sendo guiadas por pastores, ou seja, por vaqueiros, por pessoas que realmente queriam o bem dela. E aí nós apresentávamos uma fonte. E aí era um processo também até elas se adaptar, e se adaptavam. Assim é nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos acostumados, nós pedimos a Deus que nos leve a lugares melhores, e Deus nos leva. Só que aqueles lugares, eles também tendem a secar as fontes. Mas quando o pastor, quando Deus é o pastor da nossa vida, ele vai nos levar para outros melhores, onde não vai faltar. Ou seja, independente se vai faltar ou não naquele canal que Deus levou, a fonte nunca falta, que é Deus. Então, gente, vamos crer dessa forma. Se Deus é seu pastor, não se importe por onde você está indo. Se Deus é seu pastor, se você está ouvindo a direção, não se importe se algo sai do seu controle, se algo não saiu como você queria. Quando Deus é seu pastor, Ele está fazendo o melhor por você e por nós. Então eu quero pedir nessa noite que você abra o coração, medite nessa palavra. Essa palavra vai ficar aqui gravada, disponível. Você pode meditar do início, você que chegou depois. Eu falei no começo que ia ser rápido. Perto da live de ontem, que foi